Boa tarde, pessoal. Hoje continuamos capítulo 13, a partir do versículo 7. Vamos lá. Foi-lhe dado poder para travar guerra contra o povo santo de Deus e conquistá-lo, e foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui mostra que ele não vai se contentar só com blasfemar, né? Ele quer guerra contra os cristãos, né, que sobraram na terra, que basicamente, né, o anticristo. E aqui vai ser dado mais ou menos duas opções aos que sobraram: converter o islamismo ou morrer. E na escatologia muçulmana eles falam sobre tomar conta do mundo inteiro e que vão converter as pessoas. Na escatologia, no caso, o estudo do fim do mundo. Mas as que não aceitarem vão ser mortas. Até hoje, tá naquele livrinho do capeta deles lá, literalmente, que é para matar cristão, né? Então não foge muito. Versículos 8 e 9. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, todos aqueles que não se converteram na tribulação vão se converter ao islamismo e, né, vão para o inferno depois. Versículo 10. Se alguém for para o cativeiro, em cativeiro eles irão. Se alguém for morto à espada, com a espada eles serão mortos. Isso exige perseverança paciente e fidelidade por parte do povo de Deus. Isso se refere à provisão divina. Jeremias 15, 2. E se eles lhe perguntarem, mas para onde podemos ir? Diga-lhes, assim diz o Senhor. Aqueles que estão destinados à morte, a morte. Aqueles que estão destinados à guerra, a guerra. A fome, o cativeiro, o cativeiro. Né? Então aqueles que se mantiverem firmes na fé vão ser perseguidos? Sim ou sim. Não vai ter muita escolha na tribulação. Sem mas, nem se, nem porém, nem nada. Os destinados à prisão, vão para a prisão, à morte, vão para a morte. Quem conseguir fugir, beleza. Mas é isso aí. Versículo 11. E viu outra besta subindo da terra, e ele tinha 2 chifres como os de um cordeiro, e falava como um dragão. Lembra que uma vez foi explicado, se vocês lembram, os gregos eles têm 2 palavras para outra. Acho que é lá no livro de Daniel, que a gente tá aquele vídeo sobre o livro de Daniel, que dos anjos, né, do mesmo tipo ou do diferente tipo, do início, capítulo 10, acho que é. Aqui é usado de novo. Essa besta é outra do mesmo tipo. Então ela tem os mesmos objetivos que a primeira. O mar é um símbolo de nações gentias, então a maioria dos teólogos esperam que o anticristo será um gentil. E terra pode significar também, no original, terra. Aqui falta a palavra no português. Seria um pedaço de terra específica, né? Um lugar geográfico específico. Não necessariamente o planeta Terra, né? Mas barro. Então essa terra, essa pedaço geográfico representa a nação de Israel. Então a maioria dos teólogos esperam que o falso profeta seja um judeu. Ele virá da terra de Israel. Então, enfim, essa segunda besta faria um papel secundário para a primeira, porque na época para eles animais marinhos eram muito maiores que os animais da terra, que não podiam se comparar. Os navegadores vinham, falavam sobre tubarões, baleias, coisas que os animais da terra nem chegavam perto. Então isso faria com que a segunda besta seria inferior em poder do que a primeira, esse simbolismo. Por que digo que a segunda besta é o falso profeta? Porque lá no capítulo 19 confirma. E ele é chamado assim porque ele faz um papel religioso. E ele ser visto por João com 2 chifres, como de cordeiro, mostra que ele é uma figura gentil, carismática, elegante, educado. Mas vai ser um lobo em pele de ovelha, porque também fala como dragão. Isso significa que ele vai usar palavras, discursos sutis e sedutores, mas enganadores, para afastar as pessoas da fé em Jesus e colocá-la no dragão. Quem que faz isso hoje? O Papa. É, isso aí. Sem esconder nada. É a verdade. Todas as religiões levam a Deus. Coloquem sua fé na missa. Façam os 7 sacramentos. Aonde que está a fé em Jesus nisso? É tudo se eu fizer isso. São obras? A salvação depende de você agora? Não, é de Jesus. É que nem o Lula. Vou falar mesmo. Quero nem saber. Fala, tem todo aquele carisma dele, só que tá ferrando com o país. Vai ser a mesma coisa. Fala bonitinho, mas leva as pessoas pro inferno. Versículo 12.
E ele exerce todo o poder da primeira besta diante dele, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, o anticristo tem tanta confiança no falso profeta que ele confia toda a sua autoridade. O anticristo controla as cordas, e o falso profeta faz os milagres e sinais para todos adorarem a besta. Versículo 13. E ele faz grandes maravilhas, de modo que faz descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. São os mesmos sinais que Elias fazia. Isso o vai dar credibilidade, e com isso ele ganha pessoas para adorarem a besta. E vão ser sinais, vão ser milagres verdadeiros, que até mesmo os escolhidos, os salvos, poderiam ser enganados. Por isso, Jesus deu um aviso. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se fosse possível, enganariam até os eleitos. Então não dá para confiar muito aí em sinais e prodígios e milagres por aí, né? Porque às vezes pode ser coisa que os demônios estão fazendo. É muito discernimento. Na tribulação, principalmente, na tribulação, qualquer coisa que for boa, esquece. Não tem nada dizendo que Deus está fazendo coisa boa ali, é só julgamento, tá? Então o que parecer bom na tribulação, se um dia esse vídeo estiver disponível e você estiver na tribulação, ajuda. Não confie. Versículo 14. E enganos que habitam na terra por meio dos milagres, que teve poder para fazer à vista da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que foi ferida pela espada e viveu. E não vai ser uma vez que ele vai fazer chover fogo e deu. Possivelmente vai ser capaz de fazer isso à vontade, quando quiser, justamente para mostrar seu poder. E por isso os que andam pela terra vão ser enganados, né? E quem sabe esse ferimento do anticristo não vai deixar marcas. Zacarias 11:17. Ai do pastor ídolo que abandona o rebanho. A espada estará sobre seu braço e sobre seu olho direito. Seu braço será completamente seco e seu olho direito será totalmente escurecido. Ele será um falso pastor, um falso líder, um falso cordeiro. Será um ídolo. Sua ferida, quem sabe, não deixa seu braço direito, né? Que não funcionará mais, seu olho direito cego. Então, se vê um cara que tá com o braço direito e o olho direito não funcionando na tribulação, pode ser que seja, né, o anticristo. Mas teorias e teorias. Versículo 15. E ele teve poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Apenas Deus pode dar vida, vida, o fôlego da vida. A palavra vida aqui no original é uma palavra que ela tem vários significados. Um deles é espírito, outro é sopro, no sentido de quando se checa se uma pessoa está viva pela sua respiração. Outro significado é aquilo que nos faz pensar, expressar emoções, fazer decisões, etc., né? Isso fez com que as traduções no geral traduzissem essa palavra para sopro. Só que esse sopro indica vida, novamente, só Deus pode dar vida. Tanto que em Gênesis, Deus deu o sopro de vida, né, o fôlego de vida, e a Bíblia sempre se refere dessa forma. Então, o significado dessa palavra no original, nesse caso, não pode ser sopro, tem que ser outro. Dá emoções, expressões, basicamente. E nessa era tecnológica, inteligência artificial, já não é difícil fazer isso. Com robôs é bem possível. A imagem da besta seria basicamente um animatrônico. E no original, existe uma palavra no meio da frase que indica que todo o propósito de dar a vida a essa imagem é para falar e matar os que não o adorarem. E a palavra falar-se significa comunicar. Então a imagem vai conseguir se comunicar, perguntar e responder com humanos. Tá aí o ChatGPT e coisas parecidas. E não sei se existe ainda hoje acesso à notícia, mas anos atrás houve uma, né, que pelo menos nos Estados Unidos, sobre um aparelho inventado por um árabe com um chip rastreador, que ele injetaria cianeto em terroristas, ou seja, mataria à distância. Um chip que se implanta debaixo da pele e rastreia. Lembra algo, né? Fica aí. Versículo 16. E ele fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Agora, com credibilidade com todos como um profeta de Deus,
o falso profeta e a besta criam uma marca, a marca da besta, que vai ser algo mandatório para todos, independente de classe social. Para quem não adorar a besta, ser morto, do presidente até o mendigo. Versículo 17. E para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, para viver na sociedade, a marca tem que ser aceita. Mas quem aceitar a marca, capítulo 14, versículos 9 a 11, diz que será condenado ao lago de fogo. Não tem arrependimento, não tem, vou cortar minha mão, já era, tá? Colocou a marca, já era. O anticristo vai usar as necessidades da vida como uma ferramenta para punir os seguidores de Cristo que sobraram. Então vai ser aquela pressão constante para aceitar a marca. Já não vai ter dinheiro, vai ser tudo eletrônico. Já tá virando isso. Tu já não... E hoje já existe a tatuagem quântica, que basicamente um mini aparelho que injeta uma tinta especial na mão, retirada de vagalumes, chamada, adivinhem, luciferase. Essa tinta pode ser usada para marcar e ler com luzes especiais. Se não tiver a marca, não compra. Quem sabe não seja esse tipo de tecnologia que vai ser usado. E versículo 18. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, conte o número da besta, porque o número de um homem, seu número é 666. Vamos lá, teorias, que ninguém sabe dizer ao certo esse troço aí. 6 é o número do homem, porque foi no sexto dia que ele foi criado. Nós humanos somos 3 em 1. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente nasce, somos corpo, alma, espírito. Mas somos espiritualmente mortos até sermos salvos. Então, 2/3. 2 dividido por 3 é 0,666, sendo o número do homem. Vai saber. Então, quando a gente é salvo, a gente deixa de ser homens para nos tornarmos novas criaturas. 666 também está ligado com a Babilônia e seu sistema. Vamos lá, Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados, e ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Eram proporções de 60 por 6 por 6, né? Esdras 2:13, os filhos de Adonicão, 666. São um povo que saiu da Babilônia e a palavra original são 2 palavras. Adonai, essa a gente conhece, né? Significa Senhor. Mas a outra que vai junto, Cã, significa rebelião. Então, Adonicão, né? No original, enfim, significa Senhor da rebelião. E de novo vai ligado à Babilônia. 1 Reis 10:14. Ora, o peso do ouro que Salomão recebia num ano era de 666 talentos de ouro. O rei de Israel, que construiu o templo, onde adoraram por anos, até que veio a Babilônia e atacou o templo, levando o ouro. Todas as menções de 666 são ligadas à Babilônia em algum jeito. E em Apocalipse 17, o sistema do anticristo é chamado de mistério da Babilônia, algo que o diabo criou para governar o mundo, e a nova Babilônia está situada nas 7 montanhas ou colinas. E adivinhe qual é a única cidade do mundo antiga, porque tem mais, mas antiga, construída sobre 7 montanhas? O Vaticano. O que tem no Vaticano? Ouro. Vai saber se esse ouro um dia não pertenceu a Salomão, né? Então, Deus abençoe, pessoal. Chega de teorias. Até o próximo vídeo, no capítulo 14.